Olá, aqui é o Tokuma Sao. Hoje eu vou falar a vocês como fazer o meu quadrinho. Eu fiz alguns esboços e também storyboards do meu quadrinho, do gibi mangá que eu criei, por causa que eu queria mais ação e mais adrenalina que causou de tudo. Esses são os meus desejos materiais que eu criei desse jeito, e depois eu criei mais personagens com tantas tentativas e erros no esboço, ou as histórias estão certas, ou tentativas, ou também cenas deletadas que causou. E eu fiz o meu personagem, porque eu criei esse vilão, chamado Metal Junk, que ele é bem parecido com os robôs do Gundam e do Transformer. Bom, nem tanto o Transformer, mas é do Gundam. É bem parecido com aquele vilão que eu criei desse jeito, que eu fiz baseado na inspiração de Zazabi, que é bem parecido com o Gundam que eu assisti na Netflix ou qualquer tipo de anime que eu vi. E esse daí que é do Gundam do Sasab que eu vi, está bem ali na internet da Terra daí. Bom, eu não tenho tanta figura desse jeito que eu estou aqui no canal do Tokumasa Uno, do Masato Ono, que eu tô aqui. Esse é o design dele por causa que ele é tom de vermelho e também o traço de modo de batalha de robô de combate que eu conheci ele muito tempo na minha época, quando eu era garoto, que eu visitava no Japão há muito tempo. Eu gostava tanto disso, mas nem tanto que alguns fãs do Brasil gostam de robôs ou gostam, mas qualquer tipo de anime que eles gostam. Eu fiz o design dele assim, desse jeito, com o traço do Metal Junk para basear nele no Sazabi, para que ele seja vilão. Eu baseei nele com a inspiração e eu só fiz o Metal Junk, alguns traços assustadores assim, que nem do filme do Transformers do Michael Bay, do Bayverse, que eu fiz. Mas vamos discutir, mas nem tanto Bayverse eu fiz do Nightverse, que nem do Bumblebee, o filme e o Despertar das Feras. Então, vamos começar agora. Por falar nisso, eu criava tantos mangás que eu fiz a criação da ideia da minha inspiração do mangá. Bem, eu gosto de mangá com a rigidez e inspiração que eu criei disso. Eu queria inspirar mais mangás, séries japonesas, ou tantos filmes e séries, animes, inclusive alguns cartoons que eu assisto bem pouquinho, que tem nos anos 2000, que eles têm os traços bem assustador. Bom, eu sempre gostava de traços assustadores, ou não tanto, por causa que eu preciso criar ideia para fazer o esboço para que as pessoas gostem do meu desenho mangá, que eu fiz no ano passado, que eu fiz com o meu personagem Psycho Rider, que eu fiz. Bom, desde que eu mostro tanto dele assim. Aqui está meu mangá, mas aqui eu não posso reparar na bagunça. Esse é o meu mangá do Psycho Rider, que eu fiz isso desde que eu lancei em 2018 no Bienal de Quadrinho. Eu fiz tanto dele desse jeito que ele é baseado em Kamen Rider. Mas vamos fazer do Psycho Rider em breve, número 2. Em breve vamos começar do Motocross Man, primeiro o mangá que eu faço. Esse já faz muito tempo, quando eu fiz no Bienal, que eu fiz. Logo eu fiz isso para fazer alguns. E eu fiz com meu professor sensei, bom, o segundo professor de mangá que eu fiz. E é bem parecido com as cenas assim que os nossos heróis, é bem parecido com Guerra Infinita e Ultimato dos Vingadores, que eu baseei neles. É bem parecido com assim. Outros filmes também, tanto desse jeito. E eu crio desse jeito para unir os heróis, para enfrentar um vilão, para derrotar simples vilão desse jeito que ia escravizar alguns pobres alienígenas pequenos que eles escravizam. E esse vilão, ele queria dominar o mundo por causa que ele é um imperador do mal, que ele precisa para absorver algumas energias dos alienígenas que tem poder para absorver do poder da fonte para humano, para a forma de monstro. Que eu baseei nem na série do Power Rangers, o mesmo criador do Power Rangers, que fizeram outro personagem chamado Kamen Rider, com o Cavaleiro Dragão e outros personagens do Kamen Rider que eu fiz. Passei Psycho Rider em Kamen Rider. Para começar assim, para começar em Tóquio. Mas vamos discutir do nosso trabalho. Para o nosso trabalho,
Desse jeito que eu crio mais ação e aventura para resolver alguns traços que eu fiz parecido com mangá, para que eu faça linha de ação, aturas que, bem, nem tanto pode estragar desse jeito. Atura só serve alguns personagens que servem para queimadura ou fumaça, aturas e muito efeitos de ação. Então vamos começar. Que eu tenho o meu mangá, que eu tenho do certo ali dos meus mangás, que eu tenho uma coleção aí, que eu tenho os mangás que eu tenho aí, que eu tenho uma coleção, e vamos mostrar com esse mangá do Garen Rider que tá aqui, ali desse jeito. Então vamos pegar esse mangá do Garen Rider Ichigo, que eu comprei isso, que chegou no Brasil, para ver algumas inspirações na linha de ação, quem será melhor para ser a força, para derrotar o Saitama, que tem muita linha de ação, mas o Garen Rider mangá tem linha de ação. Às vezes, as séries de tokusatsu e filmes de séries japonesas também são muito luta, de verdade, live action, mas o mangá de desenho tem linha de ação. Agora peguei meu mangá e está aqui. Olha só que incrível que tem muita linha de ação assim com efeito, que o criador do Garen Rider, o criador de Power Rangers que fizeram. Eu tenho volume 1, já tenho uma coleção. E olha que efeito extraordinário do mangá, que eles fazem movimento, para que o personagem faça muito movimento, ele apaga os traços e tudo. Como é que é meu segredo como fazer os quadrinhos do meu estilo, que nem do criador do Garen Rider do Power Rangers, chamado Ismori Sotaro. Nagarigo criou Massinger e Sete Robot também. Monkey Punch do Fujita Kazuhiro, 6 de linha de ação de estilo. E Fujita Kazuhiro que fez o Shiotor, que ele aprendeu com os professores o mesmo estilo de sempre. E também do Gorgo 13, bem, ainda não chegou no Brasil, mas logo ele revelará tudo que chegará no mangá do Brasil. Esse livro grosso. Agora para ver a linha de ação, vamos ver o mangá do Garen Rider, é mais parecido com One Punch Man. Aqui é o começo. Aqui está traduzido em português, que tem aqui no Brasil. Olha os efeitos de retículas e retículas do mangá e o personagem tá aqui com a luz. Olha a página dupla que eles fizeram. Logo que eu vou te mostrar a página dupla como eu fiz o efeito. A página dupla do Garen Rider, que está pilotando uma moto, igual do episódio 1, quando ele inventou um misterioso Kumotoko chamado Homem-Aranha. Bem, quem inspira tanto da Marvel para Tokusatsu? Às vezes. É incrível os mangás do Garen Rider. Olha só a usação de linha de ação. Assim, assim. E assim eles faziam no quadro, assim. Que são muito bons. Assim que é a atura do mangá, que é muito poderoso. Olha só, onomatopeia ultrapassando. Assim. Ele fez muito bem no corretivo branco para fazer e caneta para fazer. Eu fiz igualzinho do Gorgo e Fujita Kazuhiro que eu fiz. O Ismori Sotaro também faz assim. Sei que a linha de ação é quase exagerado, mas o meu quadro de mangá não vai ser tão exagerado, mas eu tenho 110 páginas que eu tenho que terminar para arrumar o quadro do mangá. Olha a página dupla. Só que o mangá do Garen Rider é muita página do mangá, ó. São 200 ou 300 páginas. Eu sei criar bastante estilo de mangá mais poderoso que eu já vi. Eu sei que o mangá do Garen Rider tem seio de ação, bem, acidentes e efeitos. Mas vamos falar da ação. Para começar a ação, olha só o efeito. Ele fez parecido com o Garen Rider, que o herói que ele fez assim, a cópia desse, fez assim e assim. Ele fez com a luz para fazer os efeitos das luzes na mesa de luz. É assim, desse jeito. Eu sei que o mangá do Garen Rider é bem antigo, em 1971, mas tem clássicos modernos que eu gosto, mas eu vejo tanto isso. Agora ele escapou do laboratório. Agora ele fez muita ação, olha só. Esse mangá de ação ficou muito bom. A suspeita, a fúria. E deu um golpe no soldado e pum, e tchá. Eu sei que o mangá é bom. Olha só que efeito extraordinário.
Esse mangá é muito poderoso que o Garen Rider usa golpe de karatê que ele fez. Efeito, eu sei que o Soul não fazia sangue, mas no mangá fazia sangue desse jeito no mangá de Garen Rider. Às vezes é nosso herói, ou às vezes dizem que é Seiichi, mas encarnações desse jeito. Mais explosões do Garen Rider, ele fez. Esses são muito a base na tuba que ele fez. Ele criou. E aí aparece o vilão aí. E aparece o nosso herói. Foi muito perfeito o mangá. Bom, já começamos assim. Vamos falar dos meus mangás. Agora que as páginas do mangá que eu fiz todo o papel tradicional e digital que eu fiz, bem, escaneei, só falta apagar os traços do lápis que eu passei ultrapassando pela caneta, o pincel, o bico de perna que eu fiz. Bom, eu fiz muitos mangás que estão cheios de, bem, não tão romântico ou romântico. Romântico sim. E também cheios de efeitos do mangá que eu fiz. Mas não fiz linha de ação assim não, mas em 1971, que o criador do Garen Rider e do Power Ranger é bem antigo que fez linha de ação graças ao assistente dele que ele fez. Mas eu faço sozinho para fazer no efeito no computador que eu faço, no retícula. Mas a retícula do Japão tem aí que é barato. Mas aqui no Brasil é muito caro se comprar papel de retícula, tem que usar o computador de graça. E eu fiz assim com a minha personagem chamada Regina, que é muito Android. Eu sei, mas eu fiz assim para o braço dela assim na esquerda, para usar uma espada assim com a lâmina, para perfurar o inimigo. Bem, às vezes. Aqui vai ser a Chua para fazer linha de ação. Para fazer o truque, vamos resolver. Tantas páginas do mangá que eu fiz assim, muito personagens com humor, bastante. E eu fiz bastante corretivo, não corretivo, caneta para ultrapassar assim dos personagens que eu fiz. Olha essa explosão que eu fiz, tá muito poderoso e o vilão tá acabando com o nosso herói. E ele se transforma num poderoso robô que eu fiz. Esse é o anterior. Às vezes o mesmo e esse é antes, depois ele viu um super robô com um traço poderoso que ele virou. É bem parecido com o Transformer, nem tanto. Bom, agora vamos reparar nisso com os efeitos que eu fiz. Todas as partes que eu fiz assim, eu faço mangá. Por isso que eu vou fazer muito mangá e muito efeito para resolver nesse caso. Agora todos esses mangás que eu fiz com efeito, que eu fiz o meu personagem, o segundo herói para o Motocross Man e o próximo Circle Rider 2 vai voltar para o retorno. Eu fiz todos eles assim, mas não vai ser tanta página grossa, mas eu fiz todos os papéis para ultrapassar aí do mangá. Se eu fizesse mangá, eu poderia. Mas tantos mangás que eu fiz, tanto cabeça assim, eu fiz tanta página. Que eu fiz tanto storyboard, algumas tentativas e erros, ou ideia na minha cabeça que eu tô com problema. Não vou dizer uma coisa dessas. Mas então, enfim, vamos começar para fazer assim. Para dizer assim para meus desenhos, vamos ver os efeitos que eu fiz. Esses já estão apagados com lápis, feito com caneta para que eu fiz para ultrapassar assim bem feito, para o poder. Não, poder não, para ser uma obra de arte. Aqui estão esses do desenho no computador e esses são galerias de personagens que eu inspirei nos personagens com ficção científica, futurística e moderno no computador ou na cidade futurística, convivendo com a sociedade. Bem, às vezes eu crio tantos personagens assim que eu crio. Vamos mostrar o meu trabalho que eu fiz. Para resolver do meu trabalho, vamos resolver. Então, aqui estão os meus personagens que eu fiz. E aqui são desses personagens que eu fiz assim, com criação. E ficou muito bom no mangá que eu fiz. Que eu criei desse jeito no mangá.
Esse do mangá que eu fiz. Bem, vamos começar o início que eu fiz. Esses são os personagens do Motocross Man que eu fiz com a Chura. E esse daqui é o papel tradicional que não tem a Chura, nem onomatopeia, nem barões que eu fiz no computador. Eu fiz traço da caneta com lápis que eu fiz no papel. Assim, para que o Motocross Man ele tem que ser esse é o início que da página que começa na página 1 e 2, que eu fiz página dupla, mas na verdade não usei duas folhas, usei um papel para afiar na folha para fazer um efeito. Aí sim a página dupla. E esse daqui é a página dupla feita com o computador que eu fiz. Fiz um efeito assim no computador para fazer para que os personagens fazem. E eu fiz assim nos personagens que eu fiz. Assim com o onomatopeia que eu fiz em japonês e a tradução em ocidente que eu fiz que nem um estilo mangá parecido com o estilo do One Punch Man que eu fiz, mas na verdade eu peguei a manha dele ou não, mas sem autorização, mas eu não copiei desse jeito, mas sem invento. E esse é o início, quando ele encontra uma fonte de poder, e aí está o nosso herói, e aí ele detecta alguma coisa, e antes ele é vilão, mas no final ele vai virar herói para virar do bem. Aí ele tem que derrotar esses FBI, quase que ele fez muito injustiçado ou justo que ele fez. Assim na história como ele começou. Assim com os efeitos que eu fiz assim com efeito mais retífico com escuro, assim. Bom, meu desenho digital do Crave Studio foi estragar, mas eu estou usando uma Krita. Nem sei o que aconteceu com ele, mas isso causou. Sei que eu criei. Sei que eu criei desse jeito. Opa, passei. Assim que eu fiz assim dos personagens. Como eu fiz tantos personagens que eu fiz, para fazer muito onomatopeia para ultrapassar, assim, para fazer multiplicar com desenho que eu fiz no efeito, e também desse daí que eu ultrapassei assim, eu ultrapassei assim desse jeito, no mangá que eu fiz. Eu fiz tanto desse jeito no mangá, mas eu fiz onomatopeia para resolver de tudo, como resolver para fazer um mangá. Assim como o do One Punch Man, esse é um robô maneiro que ele fez muito desse jeito no mangá. Opa. Olha para esse é o onomatopeia do One Punch Man, ele fez multiplicar e fez com corretivo, mas não é corretivo de tradicional, mas é digital que ele fez. Os barões podem ultrapassar desse jeito para dizer, mas está escrito em inglês, um One Punch Man tem aqui no Brasil. Esses robôs do One Punch Man são muito irados, os monstros, bom. Alguns monstros do One Punch Man tem que ser popular ou não pode ser tão ridículo essas coisas que podem mostrar uma cara feia, muito engraçada, mas tem que ser cara de assustador, senão. Às vezes eu aprendi com o professor e não pode se fazer coisas engraçadas, tem que ser uma coisa bem popular do Dragon Ball que eles eram, tá, assustadores, que é o que a Toriyama criava os monstros do Dragon Ball que eles fazem. E a Chus também que ele fez assim. Esse é a Chua do One Punch Man com linha de ação. E esse é o efeito dele com a página dupla. Sei que ele criou. Mas o meu também ficou muito bom nessas páginas. Que eu criei desse jeito. Para resolver de tudo como eu fiz essas páginas. Fiz uma página dupla que eu fiz. E fiz essa página para fazer um mangá tão poderoso que eu fiz uma onomatopeia completo, multiplicar a página. Mas quando a história do Motocross Man, esse carinha não parece homem, esse branco, e o Motocross Man vai ser cor roxo, que tem cara de malvado. No final ele vai virar do bem quando eles vão ensinar ele, quando eles vão raptar. E sabe como eles raptaram? Aí sabe esse cara branco? Ele acertou a armadura.
e aparece uma garota chamada, que eu te falei, da Regina. Ela também é loira, robô, androide, e o Motocrossman é um robô, às vezes é androide robótico. E eu fiz a Regina para apanhar do Motocrossman, aí bateu no estômago e agora ela bateu no estômago do Motocrossman e desmaiou. E sabe como o Motocrossman resolveu? Aqui, quando eu fiz mais desenhos, que eu faço tradicionais ou digital, olha como aconteceu com o braço da Regina. Assim, o traço dela no braço direito tá aqui, e não tem o traço da linha assim com bolinha aqui. Mas eu fiz no desenho digital que eu fiz, no efeito que eu fiz. Assim que eu fiz o desenho digital ficou bom. Bom, vamos começar. Para que o Motocrossman seja capturado ou resgatado ou lembrar ou foi amnesiado, ele também não é um robô, mas antes ele é humano que trabalhava por militares. Ele brigava com colegas quando ele era criança e ele trabalhava com robôs quando eles raptavam ele e transformavam ele num robô. Foi uma tortura terrível para o Motocrossman Johnny. Bom, o nome dele é Johnny Cross, que é assim, o Sakurai é Japão, o Johnny Cross é americano. Agora tem a nipo-americano e tem que ir para artes marciais em todos os lutadores de artes marciais internacional, pode ser capoeira brasileira, ou Muay Thai, Taekwondo, ou Coreia do Sul, Kung Fu chineses. Bem, então desse jeito. Bom, então, para resolver o segredo do mangá que eu fiz, espero que tenham gostado desse mangá, mas ainda não terminamos. Eu fiz alguns materiais que eu fiz, mas esse daí do Motocrossman que eu fiz alguns traços nas linhas, que eu fiz 0,4, 0,2, que eu fiz um bico de pena de japonês, ocidente que eu fiz. Mas olha os traços do Motocrossman que eu fiz com pincel. Ele ficou muito grosso, mas não ficou tão fino e grosso por causa desses traços. Olha, não ficou desse jeito, mas olha, esses traços assim do Motocrossman com fino, esse é fino ou grosso, como nós, por exemplo, que eu quero desse jeito. Mas se aprender desse jeito, o professor tem que aprender essas coisas. Esses traços que eu consegui no mangá é muito bom para gostar de mangá. Quando eu era pequeno eu gostava do Transformers anos 2007 e o Gundam 2005 que eu assisti quando meu pai me dava, e eu gostava de mangá que eu vi no mangá dele e eu comprava essas coisas. Bem, já assisto o Gundam aqui no Netflix que eu tô vendo, mas tudo acabou nos anos 2000 que não tem mais no Cartoon Network do Gundam, só tem na Netflix. E eu assisto muitos personagens que eu criava quando era garoto. Então, como eu criava quando era garoto, eu gostava de mais heróis, monstros, robôs, magia, ou mutantes, alienígenas, multiversos, crossovers, encontros de personagens. Eu criava desse jeito que quando era garoto, eu gostava de muitos filmes e séries, desenhos animados, que pode ser muitos atrapalhados, bobinhos. E eu gostava muito de comédia mexicana como Os Espíritos de Chaves de Chapolin. E coisas de ação, anime, filmes de tokusatsu como Ultraman, Kamen Rider, Godzilla, Power Rangers, que eu gostava. E eu gostava tanto do Spectreman, King Kong eu gosto. Então, é isso que causa de tudo. Mas eu curto algumas coisas dos personagens da Disney que eu curto. Bom, nem tanto das princesas da Disney não. Eu curto mais Disney menino como Toy Story, os carros da Disney, Big Hero 6, tudo bem. Então vamos começar aqui que eu sou, mas por hoje é só eu que ia criar mais desenho. Os desenhos mangás são bons que eu crio. Cada tipo de segredo que eu crio mangá, quem cria mangá eu faço com lápis. Então vamos explicar qual é o segredo dele. Agora para meu segredo do mangá que eu fiz, eu passei com régua, com lápis. Agora por causa que as pessoas que criam para passar na régua, todo mundo já sabe que passar régua eles fazem, mas dá trabalho para trabalhar desse jeito. Como fazer desse jeito com um lápis para passar na régua, para assim com a linha, assim desse jeito, passar.
Ou se eu passo assim sem régua para fazer assim, 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 ou assim nos quadros que eu faço. Então vamos ver. Agora eu ultrapassei com um lápis sem passar na régua. Olha como eu fiz desse jeito. Eu passei um monte de rascunho desse jeito. Bom, ninguém sabe como é que eles passam um lápis com a caneta para régua. Ninguém sabe. Mas vocês devem gostar do Fugita Kazuhiro, que ele é muito gênio. Às vezes é difícil, mas às vezes tem que ser um cara profissional para entender de tudo. Para passar na régua, com caneta, com lápis desse jeito, pode. Mas eu faço mangá quando faço mangá de 0,5 mm, 0,7 mm, para passar no quadro do outro lado, para cima. Eu passo. Mas tem que usar uma caneta grossa que eu faço dependendo dessa. Por exemplo, o brush pen desse pode passar na linha fina ou grossa. Ou também pode usar o Pilot 1,0, 2,0 que eu fiz na caneta. Ou a página dupla no papel A4 desse jeito ou tudo. Bem, eu faço desse jeito para fazer no mangá. Para ultrapassar nos mangá, mas tem que ultrapassar na caneta, mas tem que ser profissional. Logo vocês entenderão como fazer um mangá que nem do mangá do Small Total ou outros que fazem assim. Eu fiz tanto mangá, mas nem tanto assim, mas quem sabe as pessoas entenderão fazendo ultrapassar ou aprendendo desenho digital ou tradicional na caneta. E assim, quem aprende o mangá do Fujita Kazuhiro, o criador do Uchiha Tora, com mangá de cheio de ação e adrenalina, essas coisas de mais do que os olhos podem ver. Portanto, já terminamos a nossa conversa, mas nem tanto... perdão, eu não conversei nada. Para resolver alguns mangás que eu crio tanto desse jeito, eu crio alguns mangás que os materiais estão aqui. Bem, nem repare a bagunça, eu tenho aqui os materiais. Esses são os meus materiais que estão aqui. Eu tenho a lápis, lapiseira, caneta, bico de pena, caneta grossa e pincel que eu crio, um monte de nanquim corretivo e apontador que eu crio. Eu sei que as pessoas usam materiais para ser profissional ou entender direito na cabeça e tudo. Logo a gente vamos evoluir para entender de tudo. Eu usei a caneta assim, o lápis, assim desse jeito que eu crio. Bom, do brush ou do 0,4 que eu criava desse jeito. E a caneta preta, o brush assim, com o nanquim com assim. É o pincelzinho que eu crio, mas eu fiz os traços desse jeito. Mas eu vou aprender mais mangá com traços fortes que eu crio, assim desse jeito que eu causei. Mas se quiserem gostar de meu mangá, eu gosto de meu mangá desse jeito. Eu consigo os mangás que eu crio desse jeito, assim vamos criar desse jeito no mangá. E por falar nos mangás que eu crio com nanquim, eu tenho bico de pena que eu tenho. Normalmente o bico de pena, quem seria um artista profissional, quem usa caneta descartável que usa moderno, esse bico de pena é muito velho e antigo. Sei que o mangaka no Japão é muito bem feito dessas coisas que eu uso. Esse bico de pena G é bem pontudo, mas é que a linha fina e grossa desses traços que fazia. Que outros mangás shonens eles fazem assim, que eles fazem. Esse bico de pena mal bem, eles usam muito fino para que eles usam nos traços. É meio por causa que é shoujo, os shonens usam, todo mundo usa. Mas eles usam desse jeito com mangá linha fina para que eles fazem. Sei que quem aprendeu mangá de Malpen, como Koei Ghost, os criadores de My Hero Academia, sei que eles usam muito no Malpen que ele usa. Koei Ghost não usa bico de pena G, que disser que é difícil, é grosso, estampado, mas o Malpen é muito bom para que serve para linha fina, para fazer efeito, mas eu estou usando esse estilo do Koei Ghost, mas eu não pintei os traços do desenho para pintar com sombra, esse preto não, mas eu faço no desenho digital no computador para fazer efeito, linha de ação, retículas para fazer efeito. Então eu faço que nem ele desse jeito. Bom, eu espero que tenham gostado da minha arte que eu fiz, o mangá que eu faço, mas para entender qualquer tipo de mangá que eu faço, que é ação de tudo. Eu sei que tenham gostado do meu mangá, mas eu crio cada vez mais forte
Ou tem que ser mais profissional, que as pessoas se entendem, ou é muito bom, ou que é ruim, que não gosta. Bem, se algumas pessoas gostam de mangá, eu sei, ou quadrinhos que vocês gostam. Eu espero que tenham gostado do canal e tchau. Muito obrigado a todos.